Olá, olá, olá! Aqui é Ana Carolina Rodrigues e esse é o podcast Inspirando Advocacia. Que bom que você chegou até aqui. Essa semana eu apresento o quadro Doses de Inspiração, que é um papo reto entre eu e você. E hoje mergulharemos no fascinante mundo da evolução das inteligências artificiais e os seus impactos transformadores na advocacia. Bom, gente, antes de começar a render assunto, falar que entregar esse podcast essa quarta, às 9 da manhã, que é um novo horário, inclusive, de entrega dos episódios, tanto desse quadro Dose de Inspiração, tanto das entrevistas, foi um desafio. Pois eu estou gravando esse episódio na terça-feira, 23/1, às 19 horas, e tô com uma sinusite braba, já tem alguns dias, que atrapalha muito o meu rendimento e faz com que eu realmente fique sob efeito de remédios para dor, para enjoo. Realmente, gente, sinusite é um trem que atrapalha muito a minha vida. Mas eu estou me cuidando, estou tentando mudar hábitos para com que a minha saúde não fique tão debilitada, mas eu entendo também que tem coisas que a gente não tem muito controle. E isso é a vida. E a gente faz o que dá quando dá. E aí esse episódio ele também, né, pretende ser um pouco mais curtinho, talvez aí iniciando o papo, porque realmente é um assunto bem complexo e eu até pensei em pedir opinião de especialistas, né, no assunto para a gente ter uma coisa mais embasada além do meu roteiro, né? Vamos ver como é que a gente vai construir, como é que eu vou construir esse episódio. E se vier. Depois, às vezes, gente, que eu faço um episódio que eu penso que eu poderia incluir, o que eu poderia acrescentar, isso pode acontecer também. Então, vamos ver a possibilidade de ter um segundo episódio complementar sobre esse assunto, tá? E aí, primeiramente, antes da gente falar qualquer coisa, eu quero conceituar o que são as inteligências artificiais. Acho que isso é meio que o básico. E aí, eu vou clicar aqui, primeira fonte que me aparece, tá? Aqui no Google. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano, na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. E tem aí com o começo de desenvolvimento na década de 1950. Então, vão ser dispositivos ou softwares capazes de emular o comportamento e o pensamento humano na tomada de decisão e execução de determinadas ideias. Então, a IA, ela analisa, ela tem um banco de dados de grande volume, né, que nós humanos fornecemos à IA. Esse é um ponto bem importante. E aqui, gente, eu também trago da minha cabeça uma conversa que eu tive com o meu namorado, que é da área de TI, né, e que a gente ficou conversando muito, ele bateu muito nessa tecla. A IA, ela só tem as informações que nós fornecemos. Tudo que a IA produz é a partir das informações que nós fornecemos. Então, se não tiver na base de dados da IA, ou ela vai criar absurdo, digamos assim, igual tem acontecido por aí, ou ela vai responder que não sabe. Entende? Então, ela funciona mediante análise de grande volume de dados e identificação de padrões, tá? A gente tem aí no nosso dia a dia assistente de voz, reconhecimento facial, algoritmos de redes sociais são considerados IAs, tá? O seu funcionamento acontece por meio da coleta e a combinação de um grande volume de dados, seguindo a identificação de determinados padrões nesse conjunto de informações. Com esse processo, que geralmente se dá mediante a utilização de algoritmos já programados, o software consegue tomar decisões e realizar tarefas de maneiras autônomas. Então, a máquina aprende determinadas coisas, porque um humano está ensinando, e aí, depois dela aprender essas coisas, ela começa a ter essa experiência
prévia e consegue encontrar determinadas soluções, responder determinadas perguntas. Então, a gente tem sempre essa questão de ter uma base de dados e essa tentativa de solucionar alguma questão através dessa base de dados. Mas bem importante lembrar, a IA, ela não vai criar nada do zero. Ela vai criar de acordo com o que é disponibilizado para ela. A grande questão que começa a ser suscitada, muito falada, eu acho que sempre falada, é a questão da substituição de algumas profissões. E claro que vai acontecer. E já está acontecendo há muito tempo. O que eu estou falando agora é sobre as revoluções industriais. Então, as revoluções industriais já estão aí acontecendo, já tem há muito tempo, né? Começa ali na Inglaterra, no século XVII não, XVIII, e vai se espalhando para todo canto aí no século XIX, no século XX. E a mecanização está aí até hoje, até a gente chegar na IA. Então, sim, houveram várias revoluções industriais, né? Dizem aí primeira, segunda, terceira e quarta. Então, a primeira seria de 1760 até mais ou menos 1850. A segunda viria de 1850 até a Segunda Guerra Mundial, 1945. A terceira, 1950 para frente, ou teria aí uma quarta revolução industrial quando se fala de IAs, talvez aí no marco dos anos 2000. Aí, gente, vai ter muita coisa que a gente vai ver na internet sobre esses pontos de até quando vão cada revolução. Mas a certeza que a gente tem é óbvio que haverá o esvaziamento, né, de algumas profissões, a migração de algumas profissões. O importante é saber se algumas profissões serão extintas. Essa é a grande questão. Eu, inclusive, decidi perguntar isso para o ChatGPT, porque eu falei, gente, eu vou usar o ChatGPT, inclusive, gente, é uma das ferramentas que eu mais uso hoje em dia, além do Google, né, para tirar dúvidas, para pedir coisas, para fazer revisão de textos, o ChatGPT é muito bom. E aí já fica como dica, se você não utiliza o ChatGPT, você ainda não tem esse hábito, é um hábito interessante de você ter, sabe? De vocês terem. Então, por exemplo, quando eu vou utilizar o ChatGPT, e também escutei essa dica do pessoal do TI, né? Faça comandos diretos e específicos. Então, eu vou utilizar um exemplo que eu utilizei hoje. Correção de texto. E isso é que eu uso muito. Uso muito o ChatGPT para correção de texto. Depois que eu já fiz o texto inteiro, já olhei milhares de vezes, eu vou e ainda passo o meu texto no ChatGPT. Então, eu peço o ChatGPT: atue como especialista em língua portuguesa e gramática e corrija o seguinte texto que lhe fornecerei. Às vezes eu peço para o ChatGPT revisar um post meu que eu vou fazer no Instagram, uma legenda de um post que eu vou fazer no Instagram. E aí eu vou escrever: atue como especialista em social media para Instagram e corrija a seguinte legenda com técnicas de SEO. Por exemplo, você pode ainda dar uma incrementada, entende? Quando eu faço texto para o meu site, eu peço, revise o meu texto com técnicas de SEO. Então, assim, você saber pedir direitinho pro ChatGPT que ele te entrega tudo, viu? É claro que você vai precisar passar o olho depois, é uma ferramenta, e é sobre isso. Será que essa ferramenta um dia vai nos substituir ou a profissão da advocacia é insubstituível? Tamanhas as subjetividades que existem no decorrer, né, do caminho do processo, as controvérsias, as inúmeras possibilidades. Há essa característica de insubstituível? Aí eu perguntei para o ChatGPT: a partir de todos os dados que você possui, você acha que é possível a substituição da advocacia pelas inteligências artificiais? E aí ele vai e responde: a substituição completa da advocacia por inteligências artificiais é improvável no curto
prazo. Como assim, ChatGPT no curto prazo? Quer dizer que a longo prazo é possível? Ai, meu Deus. E aí continua. E apresenta desafios significativos. Embora a tecnologia tenha avançado consideravelmente, existem elementos na prática jurídica que requerem habilidades humanas, como empatia, interpretação de nuances emocionais e éticas, negociação e compreensão contextual complexa. Além disso, a ética e os padrões legais exigem um nível de responsabilidade que pode ser difícil de ser confiado totalmente, e sistemas automatizados. No entanto, há áreas específicas no campo jurídico em que as IAs já estão sendo utilizadas com sucesso, como na revisão de documentos legais, análise de contratos, pesquisas jurídicas e previsão de decisões judiciais com base em precedentes. Essas ferramentas podem aumentar a eficácia e reduzir custos, mas dificilmente substituiriam completamente a necessidade de profissionais, os jurídicos humanos. A automação pode melhorar muitos aspectos, mas é provável que a advocacia continue a depender da experiência humana, e especialmente, em casos mais complexos. Tá. Ele fala aqui no final, é importante destacar que a integração da IA na advocacia deve ser feita com cautela, levando em consideração questões éticas, legais e sociais. Então assim, eu vou até perguntar para ele, como assim em curto prazo e em longo prazo? Vou perguntar. Tá vendo? Ele não respondeu muito bem, ó. Desculpe pelo uso do termo curto prazo sem uma definição precisa. Quando se fala em prazos, pode variar dependendo da perspectiva e do contexto. No campo da inteligência artificial e automação legal, as mudanças podem ser percebidas em diferentes escalas de tempo. Curto prazo, que significa até alguns anos. Neste horizonte temporal, é provável que continuemos a ver avanços significativos na automação. Tá. Médio prazo, algumas décadas. E ao longo das próximas décadas, é possível que a inteligência artificial avance ainda mais em áreas específicas do direito. Então, ele entende que vai continuar essa evolução e a maior integração da IA no mundo jurídico, né? A longo prazo, além de algumas décadas. Aí ele fala que não tem como. Ele fala que não tem como prever. É difícil prever com precisão, pois dependerá do ritmo do avanço tecnológico, mudanças sociais e regulamentações legais. Pode haver cenários em que a IA desenvolva as capacidades cognitivas mais avançadas, incluindo a capacidade de lidar com complexidades éticas e emocionais. Mas a substituição completa dos profissionais jurídicos humanos ainda é incerta e controversa. Em todas essas fases, é importante considerar não apenas a capacidade técnica das IAs, mas também as questões éticas, legais e associadas à automação. Ele já tinha falado isso realmente, batendo bastante nessa tecla, assim, pelo que eu tô vendo. Então é isso, gente. Não tem como a gente prever, a gente discute sem essa questão de prever, mas isso aqui também fica como incentivo para vocês utilizarem o ChatGPT. Eu vejo, gente, o ChatGPT como uma calculadora. Lembra quando a gente tinha que fazer tudo os cálculos na mão e de repente veio uma calculadora para poder fazer para a gente? A gente tem que saber utilizar essa ferramenta e ter essa ferramenta como um amigo e não como um inimigo, entende? Então, se você sabe utilizar bem essa ferramenta, ela se torna um aliado na sua advocacia. Não só o ChatGPT, né, gente? Claro, tantas outras aí que estão surgindo e que ainda vão surgir, que vieram para ajudar a gente. E, assim, aqui, vozes da minha cabeça, ainda vai demorar bastante para a gente perder efetivamente espaço. Mesmo num cenário aí a longo prazo, colocando igual o ChatGPT falou, né, depois de algumas décadas, eu realmente não vejo essa substituição completa da advocacia por conta dessa complexidade que só o humano mesmo consegue ter. Mas quem sou eu para prever o futuro, né, gente? É isso, esse é o podcast de hoje, esse é o episódio de hoje, reflexões soltas e um bate-papo entre eu e você para a gente conversar um pouco sobre a nossa prática diária, beleza? Esse é o Doses de Inspiração, é um
quadro daqui do podcast Inspirando a Advocacia. É um quadro quinzenal, beleza? E no mês de fevereiro teremos uma entrevista aqui no podcast, então fiquem ligados. É isso, gente. Muito obrigada, viu? Até mais. Se vocês puderem me ajudar no engajamento desse podcast, eu vou ficar muito feliz, viu? Não custa nada você curtir, compartilhar com os amigos, compartilhar nos stories, me seguir no Instagram, @anacarolina.nrodrigues. E se quiser ler mais sobre o que eu escrevo, acesse anarodriguesadv.com.br. Até mais, povo. Beijo, beijo!